Bom dia, igreja. Minhas saudações a vocês da internet. E espero que Deus possa nos encontrar nesta manhã. O profeta nos disse que a única razão da gente vir à igreja é para encontrar aonde estão nossas falhas. Como podemos superá-las? Então, ninguém deve vir, vamos dizer, à igreja para observar os outros, que tipo de roupa, qual o estilo do pregador, como que é a mensagem. Você vem para alimentar a sua alma, você vem para fortalecer na fé, e a preocupação está aonde preciso me corrigir. Eu creio que esta é uma preocupação constante. Como posso melhorar, servir melhor ao Senhor? Nós estamos, essa próxima semana, com a nossa reunião ali em Vacaria. Haverá a excursão aqui de Chapecó. Todos são bem-vindos ali na reunião. Alguns, por certo, irão com carro próprio, mas os cultos aqui permanecerão normais. E eu percebo que não temos uma grande quantia de irmãos na escola dominical. E eu considero isto uma negligência, um pecado realmente. Quando o culto mais importante é justamente o da escola dominical. Mas que Deus possa despertar a cada pessoa. E ninguém deveria fazer compromissos, como diz o ditado, jogar um boi no buraco justamente para tirá-lo do buraco domingo, quer dizer, fazer compromissos aos domingos. Domingo é um dia que você deve dedicar a Deus, deva recarregar suas baterias, deva estar com sua família. Se vai visitar alguém, tudo bem, mas não é um dia de acertar negócios, não é um dia de buscar trabalho, não. Você deva consagrar para Deus e descansar, não é certo? Amém. Não guardamos o domingo por ser domingo, mas Jesus ressuscitou ao domingo, e nós honramos em memória a ressurreição. Nesta manhã nós estamos, como eu vos anunciei, vamos ler a mensagem O Pastor do Redil. Ela saiu agora, domingo passado, vocês pegaram ela? Quantos já leram ela? Poucos, né? Mas a primeira coisa que você deva fazer é ler a mensagem. E ler devagar, igual comer devagar. Não lê por ler, mas devagar você vai alimentando. E nós estaremos fazendo comentários enquanto vamos lendo. Se é ler por ler, cada um de vocês poderia ler. Mas eu gosto de comentar, e há pontos que talvez você não tenha visto, e nós vamos então devagar. Tem saído sempre aqui, pelos crentes da Bíblia, uma mensagem nova a cada mês. Goiânia também, saiu muitas mensagens, e de vez em quando sai uma nova. A Voz de Deus, tem quantos anos que não vem nada de lá? Acho que 3, não, acho que ultimamente saiu aí uma. Fazia uns 3 anos, saiu as 3 agora, acho que tem um ano passado. Eu quero repetir isto.
eu não vejo diferença da confecção da mensagem aqui, acolá, ou lá, por A, por B ou por C. Por A, por B ou por C. Que a de fulano, se eu pusesse aqui a mensagem, os crentes da Bíblia, se eu pusesse uma das amarelinhas de Goiânia aqui, e uma da Voz de Deus aqui, eu perguntaria a vocês, qual delas é mais ungida? É a feita por Goiânia, feita pela Voz de Deus ou feita pelos crentes da Bíblia? O que importa é o conteúdo. E o conteúdo é a pregação, é o alimento, a mensagem vinda pelo nosso profeta. É insignificante, vamos dizer, não tem valia. O quem confeccionou não tem mais poder sobre o teor da mensagem, o conteúdo em si. Então, esse assunto, ficar só com mensagem que vem só da Voz de Deus, é miopia espiritual. Ou ficar só com o que vem de Goiânia, ou só com crentes da Bíblia, você deva, se tem oportunidade, pegue todas e leia todas. E leia todas. Alguém diz, eu vou ficar com as mensagens só da Voz de Deus, porque lá é o original. O original é pregação. O original é pregação. Entende? Isso sim é o que é o original. Eu não quero mais nada. Então, uma pessoa dessa deveria ser realmente sincera. Não deveria ler os selos, porque a Voz de Deus não fez selos. Não deveria pergunta-resposta, ordem da igreja, e quantas centenas? E quantas centenas? Alguém diz, mas a de fulano tem erro. Sim, eu admito, lá no princípio, mas hoje são muito bem traduzidas. Existem equipes atrás de todas elas, voltada para uma boa tradução. Então, irmãos, nós devemos olhar para a mensagem, não a cor da capa da mensagem. Não é certo? E quando você pega, você leia, estude, conheça. Há coisas que você não entendeu, pergunte ao seu pastor. Procure saber realmente. Procure saber. Eu quero dizer uma coisa, o alimento de ovelha é as mensagens. O que prepara a igreja para o arrebatamento não é a mensagem, entre aspas, do pastor Febrônio. Não, mas é a mensagem de William Marrio Branham. Então, aquilo que eu pregar, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, é com as mensagens. Eu não tenho nada minha, quer dizer, particular, próprio, não. Tudo que eu ensino, aprendi com as mensagens, com a minha Bíblia, e buscando seguir a inspiração de Deus. Então, você deva estudar as mensagens. É melhor estudar, ler as mensagens, pregar sobre elas, ouvir sobre elas. Eu não estou preocupado em ler o livro do teólogo fulano para mim aprender alguma coisa nova e trazer para a igreja. Existem pastores que, às vezes, pregadores, estão buscando lixo aí fora, enquanto o alimento, o maná do dia está aí e não procura. E é um dever de cada ovelha, cada irmão, que crente, de exigir do seu pastor as mensagens. Se o profeta pregou, não há por que um pastor esconder isto do povo. Isso é um crime espiritual diante de Deus. Isso é errado. A pessoa está tirando justamente
aquilo que Deus tem dado para ela. Então, o membro, o irmão, a irmã tem direito de ter acesso às mensagens. E pastor nenhum tem autoridade perante Deus de bloquear, impedir as pessoas terem acesso ao seu pão, ao alimento. Então, quando você vê alguém dizer, olha, eu só leio de tal linha, confeccionado, olha, você diz, isso aí está muito cego, está muito ignorante ainda. Entende? Argumente como quiser, mas os frutos provam, o conhecimento fica reduzido à mínima coisa, e há pessoas querendo discutir tópicos das mensagens, coisas, sendo que nem leram. Discutir trovões, discutir selos, discutir pontos, sendo que nunca nem sequer tem as mensagens, nunca nem leram. E eu já vos disse e volto a dizer, não deixe a sua fé ficar fragmentada, só no parágrafo tal, só no outro tal, que o pastor cita. Não, vá e conheça. Amém. Esses dias atrás, alguém chegou ao seu pastor e disse, há uma menção, uns assuntos que sempre estão apontando uma mensagem tal. Eu peguei a mensagem, fiz como eu sou orientado, ler de ponta a ponta, e eu não vi nada disso. Por quê? Se você isola um parágrafo, um ponto, você simplesmente vai ter uma ideia. Você está pegando a coisa lá pelo meio da estrada. E não é esta maneira correta. Entra no Espírito, tome a palavra, a mensagem e leia. E outra coisa, obedeça a pontuação. Um pouquinho de português não faz mal a ninguém. Entende? E se não obedece a pontuação, olha, a coisa se complica. Os sentidos mudam. Vamos orar com o irmão Brana? Vamos ficar de pé. Vamos deixar as crianças descer para a escolinha delas. Tem escolinha, né? A mensagem, o pastor do redil. William Mário Brana pregou terça-feira, 3 de abril do ano 56. Chicago, Illinois, América do Norte. Alguém diz, é uma mensagem velha. Desde quando a palavra de Deus é velha? Ele diz, oremos por um momento antes de nos assentarmos. Então, incline vossas cabeças. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de vir aqui e nos reunirmos mais uma vez deste lado da segunda vinda do Senhor Jesus. Em teu amável nome, na congregação de filhos comprados pelo sangue do Senhor Jesus, nós te agradecemos por eles e oramos, Senhor, que tua graça seja sobre nós com todas as bênçãos nesta semana vindoura, que essa possa ser uma grandiosa reunião. Deus, não por nossa causa, mas porque a necessidade é muito grande, o pecado está por todo lado, e eu oro para que algo possa ser feito nesta semana aqui em Chicago, que cause um real e grande reavivamento na cidade. Conceda isto, Pai. Nós somente podemos pedir crendo e com fé.
Abençoe todos os doentes e aflitos, que eles possam ser curados, que grandes coisas possam tomar lugar, e nós humildemente te exaltamos. No nome do Senhor Jesus, teu Filho, nós pedimos. Amém. Podem assentar-se. Era um culto à noite, então o irmão Brana diz: boa noite, meus queridos amigos em Cristo, aqui em Chicago. Eu considero um grande privilégio estar aqui esta noite, na plataforma com esta amável igreja da Filadélfia, a qual parece ser uma segunda casa para mim. É sempre um prazer estar aqui, servir ao Senhor com esta congregação de cristãos. Eu tenho sempre, nunca é pesaroso para eu ir a um culto, e é sempre um prazer. Vamos repetir aqui, olha. Nunca é pesaroso, quer dizer, difícil, para eu ir a um culto, e é sempre um prazer. Mas é como que um grande descanso para eu vir para o povo de Filadélfia, na igreja aqui em Chicago. Por causa da sua fé, é tão fácil ministrar para vocês com sua bondade e com seu amável pastor, o irmão Bose. E eu fiquei feliz esta noite em conhecer o irmão Rasmussen, um amigo muito querido. Eu creio que ele costumava ser o pastor auxiliar daqui. E o nosso outro irmão, o irmão diz Hutchins, da Filadélfia, o Bronkley, perdoe-me, e ter este bom companheirismo com vocês. Agora, eu não creio que vocês alguma vez me viram quando eu não dissesse que estava cansado. Eu não sei porquê. Eu acho que sempre estou cansado. É por causa da frequência dos cultos, é por isso. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando uma vez vi uma visão, quando eu estava tão perplexo, não perplexo, mas tão desencorajado, eu diria, depois que perdi minha esposa e bebê, e vi minha bebê, uma jovem dama, e ela estava na glória. E havia uma poltrona colocada na nossa casa. E vocês conhecem a história, e eu disse, estou tão cansado, disse para minha esposa, e ela disse, sim, você tem caminhado constantemente, Billy? Ela disse, sente-se e descanse um pouco. É por isso que eu estou esperando por um tempo em que eu possa sentar e descansar um pouco. Eu quero colocar uma cadeira ao lado de todas as vossas cadeiras, estão vendo? E nós teremos bastante companheirismo ali. Sem hora para se despedir. O sol nunca irá se pôr, nunca mais problemas ou pressa. Eternidade apenas o início. E então nós apenas saímos do tempo para a eternidade, melhor dizendo. E então nós estamos esperando por este dia. E enquanto é dia, eu penso assim, eu mantenho isto em minha mente, e é bom para vocês, queridos cristãos, lembrar que esse é o único período dentre todas as infinitas eras do tempo por vir, quer dizer, futuro, né? Que vocês alguma vez terão o privilégio de estar trabalhando para Jesus Cristo. Este é o único dia, e nós não sabemos se estaremos aqui amanhã ou não, veem? Então eu creio que cabe a nós movermos tudo que há em nós e fazermos tudo que pudermos. Parando um instante, o profeta nos dizendo que é para lembrarmos que esta é a única oportunidade que temos na vida de fazer alguma coisa para o Senhor. E Jesus diz, trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém poderá
trabalhar. Do outro lado será o descanso. É a única oportunidade que você tem de testificar da sua fé é aqui. De falar para o pecador dessa graça é aqui. Então veja vocês, é a única oportunidade que temos é do lado de cá. Eu espero que isto possa fazer com que você reflita e que você tome a posição de fazer algo para o Senhor. Testificar, animar alguém, consolar e o que mais? Fazer alguma coisa por alguém. Empurrar o reino de Deus para frente, orar, cooperar, participar. Vamos participar disto? Vamos fazer isto? Vamos. Temos que pôr a mão no bolso? Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos ajudar. Isto é ajuntar tesouro onde a praga, o ladrão, a traça não chega. E essas coisas vão sendo contadas para memória sua. Lembra de Nicodemos dando esmola? Nicodemos não, Cornélio. E o anjo disse, as tuas esmolas têm subido perante Deus para a memória tua. Então faça alguma coisa aqui. Não seja egoísta ou tão envolvido só com você mesmo. Traga alguém. Traga alguém à igreja, traga alguém, testifique. Irmã, fale da tua esperança em Cristo. Se empenhe em fazer alguma coisa. Antes de vir com o seu carro vazio para a igreja, por que não traga alguém? Ou acho que vai gastar 20 ml de gasolina para ir buscar aquele amigo que disse que queria vir à casa de Deus contigo? Então, veja, é a única oportunidade que temos para fazer alguma coisa. Eu olho em volta, alguém disse outro dia, Billy, você não deveria ficar tão cansado. Um doutor, amigo meu, disse, agora, lá vai você novamente. Eu disse, mas doutor, o problema. E aconteceu de eu olhar. Eu vejo Tommy Hicks fora do campo com colapso. Gayle Jackson e aquele garoto King. Eu esqueci o nome dele, o jovem King, Agora, qual é o nome dele mesmo? Eu deveria sabê-lo. No entanto, eu realmente o conheço, mas não consigo lembrar o seu primeiro nome. O irmão diz, Paul Cain. Me desculpe, muito obrigado, irmão. Paul Cain. E muitos outros, os rapazes apenas tentam trabalhar tão duro, estão vendo? E quando você faz isto, você sucumbe rapidamente. Um pouquinho aqui, irmãos, deixa eu falar. Há pessoas que se esgotam ao trabalhar na causa do Senhor. Vai de uma maneira tão forte e não dão descanso para o seu físico, não dão descanso para si mesmo. A verdade é que um ministério, ele é uma maratona, não é uma corrida. Quando se corre aí 100 metros, 200 metros, a pessoa dá o que dá. Mas quando eu tenho uma maratona aí de 40 anos, 50, 70 anos, não é preciso ficar parado. Não, mas mantém aquela cadência. Porque se apertar muito, daqui um pouco está de língua para fora. Mas assim é o ministério, ele é uma maratona. E todos deveriam saber disto. Porém, existe
aqueles que dão demais, excessivamente, não tem tempo para descansar. Quando o próprio Jesus dizia de vez em quando aos seus discípulos: saiamos, vamos ter um pouco de lazer, quer dizer, vamos ao deserto descansar, vamos pescar, vamos ter, a tradução correta é: vamos ter um pouco de lazer, tirar umas férias, vamos dizer. E o importante é que naqueles dias que Jesus se separava com seus discípulos, nós não temos o registro dentro da Bíblia de nenhuma palavra de ensino, nem algo que ele tenha feito. E se você quer descansar mesmo, sair de férias, eu te dou um conselho: esqueça o teu celular em casa, deixe o relógio, mas não esqueça o cartão de crédito, tá? Saia. O homem não é uma máquina, não é um robô, trabalha, tem que trabalhar, acha que se sair dali a casa cai. Há pessoas que têm suas firmas, mas eles têm que saber que eles são humanos, precisam ter um descanso. Eles têm que dar um descanso para a sua família, tem que sair, se pode sair, controle a coisa, a firma de tal modo que pode dizer: mulher, vamos pegar as crianças, vamos tirar uns dias. Todo mundo tem férias, os empregados têm férias, por que os patrões não podem ter férias? O que precisa é controlar as coisas de um modo tal que você tire isto. Então, quando você revolta, você está com a sua mente oxigenada, renovada. Eu conheço a história de um jovem, aquele que Deus usou para o avivamento na Irlanda, um garoto de 25 anos, mas ele deu tanto de si, acho que não aguentou 3 anos, entrou em um colapso nervoso e nunca mais pôde trabalhar na obra. Deus vai sustentar. Olha, mas e o discernimento, você saber o que você precisa? Nós não vivemos só da fé, nós vivemos do pão natural. Temos que alimentar esse corpo, temos que descansar também. O rapaz tentou retornar, mas não aguentou. Poderia ter tido um ministério longo e abençoado, por final teve um ministério curto, e acabou com a saúde 100%. Uma vez o irmão Brana ficou orando pelos enfermos durante 8 dias, dia e noite. Quando estava com sono, ali perto tinha um catre, uma cama, deitava, tirava um cochilo e voltava. Qual foi o resultado? Uma gastrite, sei lá, uma úlcera nervosa, que lhe tirou muito mais tempo da vida dele, do seu ministério, do que aqueles 8 dias. Isto é infantilidade. Agora também é preguiça achar que a vida é só descansar, né? E tem pastores manhosos. Há pessoas manhosas. Faz uma pregaçãozinha ali e acha que já está morrendo. Vai vender essa mercadoria para outro lugar. É verdade. Homem novo, forte, isso é manha. É manha. Mas agora que tem que haver um equilíbrio em tudo, tem que haver. Não só ministério, mas em todos os sentidos. Tem que haver. Em casa, família, os filhos. Você deva cultivar os seus filhos. Eu digo, aproveite cada etapa da vida deles. Ele está gungunando, aproveite essa parte. Ele está gatinhando, deixe gatinhar. Eu não gosto de ver andador, criança com andador. Realmente, eu não gosto. Eu gosto de ver ele ir pelo padrão que Deus deu. Vai gatinhar de verdade.
Porque depois ele vai começar a andar com os dois pés, nunca mais vai gatinhar. Gosto de ver uma criança falando errado. Porque depois ela vai consertar, nunca mais você vai ver ela com aquela conversinha tão querida, né? Bonita. E aproveite a fase dos seus filhos. Aproveite. Há pais que não vê seus filhos crescerem. Não acompanha na escola. Entende? Não vê. Acha que é só trabalho, e dá para a família. Quando precisaria o quê? Carinho, aproximação, companheirismo e assim por diante. É uma falta. Eu fui criado, eu posso dizer que eu não tive avós. Eu lembro só do meu avô, pela parte da minha mãe. Mas eu tinha uma avó, meia índia, pela parte do meu pai. Eu nunca recebi um beijo dela, nunca recordo dela passar a mão na minha cabeça. Era o jeito dela. E a gente cresce, parece com uma falta, uma lacuna. Porque os avós é importante na vida dos netos. E pensa você, e os pais? E aquele pai ausente? Aquela mãe ausente? Por isso que eu digo que a escola é importante, irmãos. É onde a gente tem liberdade de conversar livremente. E são essas pequenas coisas que nós precisamos pesar na nossa vida. E às vezes é preciso deixar essa questão de fé e olhar o natural, porque é no natural onde mais erramos. Essa mãe ausente de casa, se tem como se sustentar, o que seja, por que buscar trabalho? Por que ir para fora? Por que deixar essas crianças na mão de tata, né? Por aí. Ou que seja, ser criada de qualquer jeito. Larga os meninos diante de uma televisão, de uns joguinhos ali, ficam viciados. Você está fugindo do seu dever de mãe. Você está fugindo do seu dever de pai. Então, para que casou? Uns casam e não querem ter filho. Não sei o que querem, então. Não tem condição, não tem. Então, não teria condição de casar. A verdade, eu pergunto, será que não quer ficar com seios deformados? Ter estrias na barriga? E ocupação e acordar de noite? E a pessoa, se tivesse uns filhos, teria outra atitude do que viver aí flutuando. Então vejamos, irmãos, que é necessário que haja um entendimento na família, e como diz aqui, o próprio Jesus tinha lazer, saía para ir pescar. Às vezes a mulher nunca gosta que o homem vá pescar. A maioria delas é assim. É claro, e todo direto não, mas lá de vez em quando, né? Porque é direto aí também, né? E o tempo dela? Ou ela não tem tempo? Você não dá tempo para a família. E há irmãs, mulher, que quer o marido só na barra da saia dela. Olha, quem é o homem que às vezes não gosta de estar entre companheiros? Quem é a mulher que não gosta de estar entre as amigas de vez em quando ali? É bom os dois estarem juntos, mas cada um tem os seus gostinhos reservados ali, mas que desde que não prejudique o relacionamento. Nós vivemos em um tempo de ganância, de avareza, de supermaterialismo. E nessa ganância, os homens estão destruindo o seu lar terreno, a terra. A terra está sendo comida igual a madeira é comida por cupim, tirando o petróleo, tirando todos os minérios,
eles estão enfraquecendo a terra, destruindo o próprio lar. Se houvesse um futuro realmente, as gerações, quem sabe daqui 1000 anos ou menos, ou do 500 anos, ia chamar essa geração do século 20 a geração dos irresponsáveis. Agora, por que faz isso? Cada país quer crescer, quer oferecer o de melhor para o povo, quer ser rico, quer destaque, quer se intrometer nas questões de outros países, e para isso arranca todos os minérios, polui os rios, destrói as matas. É uma ganância. O que é que o homem precisa mais? Um dia eu ouvi alguém dizendo: eu quero ser o homem mais rico do mundo. Para que isso? Só para sair com o nome lá na revista Forbes, acho que é Forbes, né? Fulano é o segundo, é o terceiro, é o primeiro, o maior milionário do mundo. Isso é orgulho, isso é vaidade. O que a pessoa precisa além do seu sustento, da sua veste, vamos dizer, ter as suas casas, cultivar os seus amigos, cultivar a sua família. Fulano tem um bilhão. 1 bilhão, nem a ele, nem a família, nem os netos, bisnetos, tataraneto. Olha, vai precisar muitas e muitas gerações para comer tudo aquilo. Para que quer mais? É a idolatria, é o Deus deste mundo, chama-se dinheiro. Tá, senão não vou ler nada, né? Então eu tenho cerca de 1 mês de cultos constantes, antes que eu tenha qualquer pausa, e nós partiremos daqui e iremos direto para a Colômbia, e da Colômbia para Spindale, de Spindale para Charlotte, e de Charlotte para Orange, Alasca, e então viremos embora direto para o Tabernáculo Cadre, e voltaremos direto para Minneapolis, e iremos para o estrangeiro. Então, realmente, nós estamos indo direto a um lugar após o outro. Bem, eu amo fazer isto. Se vocês apenas orarem por mim, eu simplesmente permanecerei caminhando. Então você veja o tanto de trabalho. Fazer isso assim, numa tirada, tudo bem. Mas o irmão Branham, na sua juventude ministerial, ele passava meses, até quantos meses? Até 6 meses fora de casa, viajando. E a esposa dele que tinha que aguentar o peso da criação sozinha. E ele chegava tão arrasado, beijava a esposa, os filhos, pegava a vara de pescar, ia tranquilizar, ia para o mato, para voltar a si. Agora, ele tinha um dom especial, aquele dom que operou no seu ministério, e aquilo tirava as forças dele. Pode ver que, depois de umas quantas visões com pessoas ali no púlpito, ele até desmaiava, ficava fraco. Virtude saía dele. Era diferente do que opera em outros. Vamos chegar lá, daqui um pouco nisso aí. E a igreja tem que entender que o pastor precisa, de vez em quando, dar uma caminhada. Não é no meu caso, né? Porque eu sempre estou caminhando, né? Sempre estou caminhando. Mas graças a Deus, eu dou graças a Deus, Deus tem nos dado bons auxiliares. Até hoje, nós somos uma igreja privilegiada, Deus tem nos dado bons auxiliares, né? Devemos reconhecer isto, igreja.
porque há lugares que o pastor nem pode sair, não tem ninguém para ficar ali. Mas aí é onde a igreja tinha que entender que ficar com fita, ficar com a leitura, o quê? Tem que fazer alguma coisa. E há pastores que não tem ninguém, sabe por quê? Tem medo desse alguém superá-lo. Aí é outros dividendos. Você já viu nascer planta debaixo de pé de pinos? Há ministro que é igual pinos, não nasce nada. Tem medo de dividir o seu dízimo, tem medo de aquele pregar melhor e sobressair. Quando ele morre, a igreja acaba, não tem na mão de quem fica. Não preparou ninguém. Eu estava falando com o ministro há não muito tempo atrás. Ele disse: bem, irmão Brana, é melhor nos desgastarmos ao invés de enferrujarmos, ao invés de ficar sentados olhando. Amém, né? Amém. Então eu pensei que esta noite poderia ser boa para nos familiarizarmos novamente, ou ter um pouco de companheirismo em torno da palavra. E peço a vocês um pequeno favor: se eu puder ter oração congregacional por 1 ou 2 noites. Eu cheguei muito perto de desmaiar no México semana passada e gostaria de lhes falar sobre o encontro. Eu pensei em vir diretamente aqui e fui para minha casa no domingo, quando eu não deveria ter ido, não ter tido aquele tipo de reunião, mas o meu coração está tão emocionado. Quantos leram sobre a visão? Deixe-me ver. Certamente todos vocês leram, e meu coração está desejando por isso. Agora, você marque minhas palavras, vê? E isso não sou eu, é o assim diz o Senhor, vê? Isso será o mais grandioso de todos, exatamente ali quando nós conseguirmos mover os cultos dessa maneira. E eu estou aguardando como uma criança ansiosa, esperando que chegue o Natal para ter isto. E pensei que talvez no domingo eu pudesse fazer um culto como esse no meu tabernáculo. E então, quando eu fiz, estava simplesmente tão cheio, a ponto que não pudemos fazer. Quer dizer, a igreja estava tão cheia, a ponto que não pudemos fazer. E então tivemos que fazer apenas uma fila normal de oração, como nós fazemos aqui, e assim por diante. Isto foi ontem, e isto me esgotou demasiadamente. Esta noite estou mais cansado do que nunca. Então eu pensei que poderia lhes falar sobre nossa encantadora viagem lá no México, ler algumas escrituras, falar com vocês sobre o Senhor e ver o que Ele tem para fazermos. Eu digo a vocês, eu posso apreciar o Senhor Jesus e suas bênçãos mais do que nunca em minha vida. E eu sei que estamos vivendo no dia que nós estamos. E a vida de um missionário consiste de tantas coisas, especialmente esses missionários evangelistas, onde estamos ao redor do mundo, entre todos os tipos de doenças e todo tipo de coisas, vocês. E digo a vocês que é uma coisa difícil. Vocês não conseguiriam imaginar isso. Porém, realmente é uma coisa difícil quando você tem que ir entre o povo, onde você tem que comer o que eles estão comendo e confiar em Deus, e está cheio, aquela comida cheia de todo tipo de coisa. E você simplesmente não percebe lepra e tudo o que você poderia pensar. E aqui e ali a sujeira, imundície e todo tipo de coisa. Você simplesmente tem que fechar os olhos e comer de qualquer maneira, porque você quer ganhá-los para Cristo, correto? Correto. E é um prazer em fazer isso para Ele, o qual morreu por você e por mim. Isto é certo.
e saber que seu amor tem sido tão bom para conosco. Então, só parando aqui, é preciso se identificar. O irmão Branham, ele fala de um irmão que tinha aqui tudo comido. Tudo comido. Ele trabalhava entre os indígenas. E a coisa ali, vocês sabem, tem pulga e bicharada e tem que viver ali. Mas se quer ganhar alguma dessas pessoas, tem que conviver com eles. Tem que conviver com eles. Ali mesmo no norte, onde tem índios, os índios mesmo, inclusive as portas vão se abrindo para esse lado. Bem, eu não digo que eu vou lá, mas eu tenho irmão Darcy para mandar. Sabe o que acontece? As crianças e as velhas, que já não têm dente, não têm o que fazer, ficam na aldeia, mastigando as mandioca, triturando elas e jogando dentro de uma gamela. E aquilo vai fermentar. E aquilo é o elixir deles. E aquilo, quando eles dão para alguém, eles estão dando a melhor coisa. E aí? Bem, quando os nossos forem por lá, a gente conta como eles se sentiram. Há pouco o irmão Socorro foi por um lugar e não teve lugar que nem deu de chegar, porque a coisa, o bicho que mata tem que comer com pelo e tudo. Mas é como diz o irmão Branham, tem que fechar os olhos, tem que ir adiante. E sabe o que eu acho disso? Eu acho é pouco. Eu não estou para chorar por ninguém. Quer ser obreiro, quer ser missionário, quer fazer alguma coisa? É isso, meu irmão. É isso aí. Eu não choro e não lamento por ninguém nisso aí. Eu acho que é um privilégio que essas pessoas têm. Nós estamos aqui neste velho corpo frágil, nessa casa de pestilência, mas apenas pense, depois que este tabernáculo mundano for desfeito, nós entraremos direto em um outro, além do véu. Nós não ficaremos lá por muito tempo, correto? Nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para sermos anjos. Deus tem anjos, porém fomos criados homens e mulheres. Então, esta é a maneira que nós devemos ser. Então, eu vou parar aqui. Quem lê as mensagens sabe que o irmão Branham, um pouco antes, ele ensinava que nós éramos aqueles anjos. Quem já leu isso? Aqueles anjos que não caíram. Lembra? Lembra que lá no céu houve, o Lúcifer levou uma parte dos anjos, mas outra parte não levou. Lembra que o irmão Branham, antes, ele ensinava que nós éramos aquela parte que não tinha caído. Quem é que lembra disso? Vemos que aqui a coisa vai corrigindo. O profeta foi tendo um aprendizado. Aqui ele diz, nós não somos anjos. Somos diferentes, né? Somos diferentes. Anjo é um ser espiritual, ele é feito de uma classe diferente. Ele tem o mesmo livre-arbítrio como nós, mas eles não são humanos. E nós não éramos anjos que viemos entrar neste corpo, como até mesmo o profeta certa vez disse, pergunta e resposta sobre Gênesis, ele fala sobre isto, no ano 51. Ele diz que filho dos homens e filho de Deus. Filho dos homens, o filho de Deus representava aqueles anjos que não caíram, que vieram e tomaram forma corpórea aqui. Esse é um ensino teológico que as denominações ensinam. Vocês têm que aprender que o profeta foi aprendendo como qualquer pessoa. Então, está certo isto?
Nós não fomos feitos para sermos anjos. Deus tem anjos, porém fomos criados homens e mulheres. Então esta é a maneira que nós devemos ser. E quando nós estivermos lá naquele corpo celestial, nós não estaremos no nosso estado real, veio? E quando Israel estava longe de sua pátria, no Egito, eles tinham um memorial diante deles, que algum dia eles estariam retornando para a sua terra natal. Vocês sabem o que era isso? Os ossos de José. E quando eles passavam por aquilo, não importava quão cansados e desgastados eles estavam, eles observavam e olhavam os ossos do profeta, e eles sabiam que algum dia alguém viria, aqueles ossos seriam carregados e eles estariam em seu caminho para a terra prometida, de volta ao lar. E quando nós deixamos esta vida e formos para aquela vida além de nós, eu poderia apertar. Eu não poderia apertar a sua mão, porque você não teria uma mão. Olha ele dizendo aqui, lá do outro lado. Vê, tudo na Bíblia corre em três, nós sabemos disto, e há três vindas do Senhor. Olha bem, aqui o problema de novo. Três vindas do Senhor. A primeira tem passado. A segunda vinda é o rapto. Quando nós o encontrarmos, a segunda vinda é o quê? É o rapto, quando nós o encontrarmos. Por que manter uma doutrina dizendo que Jesus já veio? Por isso que tem que esconder a mensagem do povo. E a terceira vinda será quando ele vier para governar e reinar por 1000 anos. E tudo se move em uma trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus em uma trindade. E a obra da graça em uma trindade. E tudo nas Escrituras ocorre nessa trindade. Agora, 3, 7, 12, 24, 40 e 50. Eu vou parar para mim. Deus, ele opera dentro de uma matemática. Números específicos. 3 é o número de Deus, 4 é o número do diabo. 5 é o da graça, 6 é o do homem, 7 é o da perfeição. Por isso que você vê muito o número 7, 40 é o número do juízo, 12, o número do governo completo, 12 apóstolos, 12 patriarcas, entende? Inclusive aquela pirâmide de Quéops ali no Egito, que foi aquela pirâmide feita pela palavra falada por Enoque, ela ali se revela, dentro da geometria, por números, as coisas, entende? Está escrito. Então, dentro de uma geometria, em números, em ângulos, Deus, ele trabalha dentro de uma matemática. Quando você vê que a matemática não funciona, está errado. Vamos dar um exemplo. A vinda de Cristo. Ele veio para morrer, uma vez. Agora ele veio para buscar, segunda vez. E ele vem para reinar, terceira. Que negócio de quarta é essa aí? Não fecha. E o profeta ensina, quando a coisa não fecha, você está errado. Você está aplicando o errado. Eu não digo que a má intenção, mas a pior coisa que pode haver numa pessoa
é não querer ver a coisa correta. Isso é falta de sinceridade, é falta de temor. Então, veja vocês, temos que observar matemática. Não há tempo de entrar nisso, mas você vai observar em muitas mensagens do profeta, sempre marcando isso aí, e olha dentro da Bíblia e a coisa caminha dentro de uma matemática. Vocês já viram que de 7 em 7 anos há uma mudança na vida da pessoa? Parece alguma coisa. A cada 7 anos, alguma coisa. Então, vamos aqui. E quando sairmos deste corpo, parágrafo 20, isto não foi revelado aos homens que tipo de corpo será. Nós não sabemos o que será, não foi revelado. E então ele está dizendo, quando sairmos deste corpo, a Bíblia diz que entraremos em um outro corpo. Agora o irmão Branham diz, isto não foi revelado. Até a data do ano 56, ele não sabia. Mas mais para frente, ele ficou sabendo? Ficou ou não ficou? Quando ele teve aquela visão além da cortina, aí ele entendeu que é um corpo terrestre, sairemos daqui, vamos para um corpo celeste, e depois retornaremos ao corpo glorificado, que é a união desses dois corpos, celeste e terrestre. Mas até o momento ali, ele diz, nós não sabemos. E então este não será o nosso estado real ainda, quer dizer, esse segundo corpo. Nós fomos feitos aqui nesta terra para sermos humanos, inicialmente para comer, e beber, e viver, e amar, e foi para isso que fomos feitos. E nós amamos nosso lar. Vocês amam isto. Vocês não amam estar aqui? Doenças, algumas vezes, todas estas coisas horríveis, fazem disto tão difícil, porém, então tudo isto desaparecerá. Porém, somente em pensar em viver aqui, jovem, vigoroso, e ninguém preocupado com nada, e somente amar a perfeição, que tempo. Agora, isso não é um sonho místico, isto acontecerá, correto? É a Bíblia. E então, quando nos separamos disto para irmos além, ali dentro daquele corpo, e lá permaneceremos. E enquanto estivermos caminhando por lá, olhando uns para os outros, olha bem, nós não poderemos nos cumprimentar com as mãos, porque não teremos aquele tipo de mão. Não dormiremos, porque não teremos aquele tipo de corpo. Não comeremos, porque não precisamos deste tipo de alimento que produz as células sanguíneas, e assim por diante. Mas estaremos em um corpo diferente. Mas todo o tempo, a Bíblia fala das almas que clamam debaixo do altar. Senhor, quanto tempo? Quanto tempo? Para quê? Para retornar e tornar-se carne novamente. Para retornar e tornar-se carne novamente. Vou parar um pouquinho. O irmão Brana, alguém perguntou, irmão Brana, como que nós vamos nos reconhecer do outro lado? Depois que a pessoa morre, né? A ideia é aquela que fica aí igual um fantasminha, voando por cima dos cemitérios e andando para lá e para cá. Isso é uma coisa católica, irmãos. A Bíblia diz, quando esse corpo se desfizer, temos um palácio, quer dizer, saímos desse barraco, velho, caindo, podre, e vamos para um palácio. Tem diferença um palácio para um barraco? E como tem, né? Só que o irmão Brana pensava que, ele disse, nós vamos reconhecer-nos pelo sorriso. Pelo sorriso. Não vamos ter aquela mão para cumprimentar, ou isso, aquilo. Mas quando ele foi levado além da cortina do tempo, eu não sei que ano, foi 60, por aí assim, 61,
Eu até desejo ver essa mensagem bem. Está sendo revisada essa mensagem, né? Então, veja vocês. Ele diz, antes eu pensava que nós teríamos uma nuvenzinha, ou isso, aquilo, mas que nada. Como é real? Ele podia olhar o corpo dele na cama, corpo velho, careca, e ali ele podia ver ele um corpo jovem. Este é o corpo celestial. E as Escrituras nos diz que as coisas que são vistas foram feitas pelas que não se veem. Então, as que não se veem são muito mais reais do que estas. Se aqui são reais, as do outro lado, muito mais reais, né? Então, se você não conhecer a mensagem, você não vai conhecer as coisas. Vamos corrigir o irmão Brana. Aonde não é corrigirmos o irmão Brana, mas aonde ele se corrigiu, por favor, por que mantê-lo no erro? Para te satisfazer? Aonde ele se corrigiu, antes eu pensava que era assim, agora eu penso que é assim. Por exemplo, almas que estão debaixo do altar. Isso é com Israel. 5º selo. Então, temos que observar a progressão. Agora, há uma coisa, irmãos, que não é certo. Pessoas pensar que as mensagens antes dos selos não têm o devido valor. Tem, sim, senhor. Ou não foi pregada pelo mesmo profeta? Foi pregada. Então, se olhar só depois do selo, só de 63 para cá, só o que se interessa para muitos, estão perdendo o principal também, que é o tempo da preparação para chegar a isto. E depois dos selos, ou que seja, nós não vemos o uso da palavra falada. Quando que houve o uso da palavra falada na boca do profeta? Foi na década de 50. Então, esta é a preparação. E essas mensagens, elas nos preparam, véu adentro, estatura de um varão perfeito. Vai dizer que isso não tem validade? Adoção. E quantas? Então, veja vocês. Quando o próprio irmão Brana, ele falou sobre as mensagens, ele nunca se referiu só depois de 63. Ele diz, nós temos isto gravados, escrito, as mensagens, batismo, a deidade de Jesus Cristo, estatura varão perfeita, adoção, a semente da serpente. Isso não veio com 63, isso veio desde o início. É igual o filho do homem é um profeta. Será que ele foi filho do homem só depois de 63? Não, em 63 foi revelado os mistérios para vindicar, entende? Que o mensageiro, que ele era o mensageiro de Apocalipse 10, 7. Que é o Elias de Malaquias 4. Quando os selos, vou parar aqui para mostrar a vocês. Antes o irmão Brana, ele nem cria nele mesmo, que ele era um homem enviado por Deus para essa era, que ele era o profeta Elias, que ele era o mensageiro da última era de Laodiceia. Por isso é que você vê ele nas mensagens, às vezes dizendo, estamos aguardando aquele prometido, quer dizer, o profeta Elias. Eu talvez esteja só preparando o caminho para ele. Teve gente que pegou esses pontos aí e fez uma doutrina, olha, vai vir ainda, para revelar trovões e tudo mais, a doutrina da ressurreição. Hoje retornaram disso aí.
Mas até agora ainda não vi ninguém publicamente admitir, confessar. E eu penso que quando a pessoa erra, tem que voltar atrás e consertar. Ainda mais ministros. Não é ficar quietinho e deixar a coisa passar, não. Por tantos anos ensina coisas erradas e agora que admite que estão errados, por que não acerta diante dos colegas? Por que não acerta diante das suas igrejas, diante dos irmãos? Errar é humano. Mas é preciso retornar. E dizer, olha, antes eu queria assim, graças a Deus, Deus me ajudou, eu pude ver que eu estava errado. Quem é que não erra? Todos erram. Mas precisa ter a franqueza, clareza, ser um cristão suficiente para admitir. Eu não abro mão dessas coisas, irmãos. Pecado tem que ser confessado, tem que ser acertado, tem que ser reparado. Tem que passar vergonha, o problema é seu. Quem manda andar de uma maneira negligente, dar lugar ao diabo? Mas é melhor acertar aqui do que deixar para acertar no dia do juízo, que lá não haverá acerto, não. Então, vejamos isso aqui. Que o profeta ele não foi filho do homem só de 63 para cá. Filho do homem é revelar o segredo dos corações. Ele sempre apontou para Deus visitando a tenda de Abraão e revelando os segredos do coração de Sara, que é o tipo da igreja. Natanael, a samaritana. E quando foi que começou isso no ministério do irmão Branham? No ano 49, na cidade de Regina, quando veio este segundo sinal, conheceu o segredo dos corações. Este é o sinal do Filho do Homem, é conhecer o segredo dos corações das pessoas. Agora, em 63, foi a revelação dos mistérios, porque o sétimo anjo revelará todos os mistérios. Como eu disse antes, o irmão Branham nem tinha confiança que ele era o homem. Mas depois que Deus veio, abriu os selos, aí ele agarrou confiança de que ele era aquele Elias prometido. Era o profeta de Malaquias 4, era o mensageiro da era de Laodiceia. Porque o que ia vindicar que a pessoa é o mensageiro da sétima era revelar aqueles segredos. E Apocalipse 10, 7, os trovões soaram, ouvi sua voz, sela o que disseram. Mas quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, os segredos serão revelados. Então isto não podia dar confiança enquanto não fosse revelado. É simples as coisas. Não precisamos ficar torcendo aqui para dar certo, dali, daqui, dacolá. Igual eu já contei uma vez, eu tinha lá meus 15 anos, numa peça, numa televisão, um alfaiate, bem conversador, né? Envolvia as pessoas, e o trouxa caipirão chegou lá, igual eu, foi ele fazer um terno, né? E eles fizeram o terno, o cara fez. E a coisa puxada daqui, e ajeitada dali, agarrada, olha, estava tudo torcido. E o homem não tinha nem jeito de falar. Isso aqui parece que não está muito bem. E o camarada dizia, eu sou um bom alfaiate, olha que coisa linda, olha que revelação perfeita, olha aqui como se ajusta bem. O homem dizia, mas olha aqui, a coisa de um lado aqui, frouxa do outro. Não, é você que não se compõe bem, que fica assim, ó. Daí o terno ajeitava. E o braço? Aí o braço, põe assim, ó. Aí ficava a manga. O terno ficou bom, mas o cara ficou todo aleijado. E o cara não sabia dizer, não, isso não fecha com a Bíblia, não fecha com a mensagem, não fecha, isso aí é suposições. Não, mas tem que aguentar o papo do papudo.
Entende? Entorta aqui, entorta ali, isso aqui, o eleito tem a revelação, tem a visão. Sim, irmão, o eleito. Aí vão se entortando tudo. Tem que torcer a Bíblia, tem que esconder a mensagem, tem que fechar aqui, fechar ali, para a revelação dar certo. E você tem medo de chamar essas coisas erradas? Tem gente que tem medo de dizer para o diabo, para trás de mim, Satanás. Olha, assim é. As coisas de Deus são simples. E então temos um memorial. Enquanto passamos por lá, como Israel tinha o corpo de José como um memorial de que um dia eles iam embora do Egito. Posto lá no esplendor de sua beleza, no trono de Deus está o Senhor Jesus Cristo em forma corpórea. O irmão Branham, aqui está uma coisa, olha bem. Eu vou ensinar vocês, por isso que é bom conhecer. Diga o que quer para qualquer um, mas eu conheço as mensagens também. Eu leio. E não só isso, eu busco ter o Espírito Santo. Eu nunca vi o irmão Branham corrigindo, dizendo que o corpo de Cristo não está lá em cima, de uma forma corpórea. Até ele morrer, no ano 65, você nunca vai ver o profeta dizendo isso. Isso precisa ser corrigido? Não. Por quê? Olha bem. Posto lá no esplendor de sua beleza, no trono de Deus está o Senhor Jesus Cristo, em forma corpórea, que se levantou da morte como um memorial, que algum dia estaremos retornando para a pátria. E um dia ele se levantará deste trono, o trono do seu Pai. Ele não está no seu próprio trono, ele está no trono do seu Pai. E ele retornará, e seu reinado é tomar o trono de Davi na terra. Então, quando ele retornar, se levantar em nós, ele se levantar e suas vestes caírem ao seu redor, e ele voltar para a terra, eu lhes digo, este será um tempo maravilhoso. Vocês falam sobre pessoas emocionadas e clamando. Apenas espere este momento, pense nisto, quando nós estivermos regressando, esse é o verbo. Eu estava falando outro dia para alguns amigos e eu disse, vocês sabem, quando Deus encontrou Abraão e conversou com Abraão em um corpo de carne, por volta de 800 anos antes de Cristo ter nascido. O irmão Branham errou aqui, não é 800 anos, é 1800 anos antes de Cristo. Abraão viveu 1800, 1900 anos antes de Cristo. E eu disse, isso foi o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia disse que foi Deus, e ele esteve lá com 2 anjos, e ele estava com fome. Quando ele esteve lá, ele comeu carne de novilho, ele bebeu leite de vaca e comeu alguns pães de milho com manteiga. Esta é uma ótima refeição. Deus e 2 anjos deleitando-se numa refeição terrena. Isso é correto. Eu vou parar aqui de novo. Irmãos, eu detesto fanatismo. E há muita coisa que cheira fanatismo dentro do povo da mensagem. Eu não tenho propensão para essas coisas. Tudo que o irmão Branham falou é tudo verdade. Por exemplo, Abraão viveu 800 anos antes de Cristo. Agora, quem é que não sabe que um pregador está sujeito a falhar, citar uma data, citar o nome errado? Elias por Eliseu, ele troca diariamente.
porque são muito parecidos no inglês esses nomes. Como profeta, quase se diz Senhor, não, mas como pregador, como homem, como estudante bíblico, por isso que ele disse que por volta de 77, daí ele diz, sou eu, e como estudante eu falo isso, quer dizer, não é o Senhor, não é o assim diz o Senhor. Nós temos que reconhecer o profeta em tudo. Uma certa vez eu ouvi um grande pregador do exterior dizendo que até mesmo os gaguejados do irmão Branham, quando ele gaguejava muito, né? Ele diz, não, aquilo é como Jesus quando disse, em verdade vos digo. Isso cheira fanatismo, dizer que gaguejado é reforçar uma verdade dita. Eu entendo que gaguejado é gaguejado. E às vezes até complica a leitura da mensagem quando é demais o gaguejado. Quando é um pouquinho, fica até bonito, mostra a conversação. Porque a conversação, ela é melodiosa. É como a melodia, tem seus altos, seus baixos, suas paradas, seus avanços. Entende? Ela é uma melodia. Então, vejamos, irmãos. Agora, tomar tudo, quando ele mesmo se corrigiu, eu não vou nunca usar as mensagens, a Bíblia, para pegar só onde ele está errado. Eu não farei isso, isso seria outro espírito. Eu querer corrigir quem sou eu, quem é você, quem é quem. Mas uma coisa é ter coragem de quando ele se corrigiu, a gente corrigir, aceitar quando ele corrigiu. Ele mesmo diz, eu cometo muitos erros. Agora, o fanatismo, irmão, é aquilo que não vê nada, não pode ver. Então me diga, seu fanático, quando o irmão Branham pregou os 4 selos, dizendo que aquele era Jesus Cristo andando nos cavalos, é verdade? E quando ele pregou isso no ano 50 e pouco, e quando ele veio a revelação, quem eram aqueles cavaleiros? Era o diabo, não era Jesus. Vai, junta aí trevas com luz, quero ver como é que combina. Mentira e verdade. Agora um fanático, irmãos, ele parece, até apresenta que é mais crente do que você. Todo fanático até parece mais fervoroso, mais crente, mas aquilo é coice de cachorro, aliás, é coice de porco, é curtinho. Diz que o porco, o coice dele é curto, né? Veja o que faz os fanáticos muçulmanos. Se explode, faz isso, demonstrar. Gente, sendo que a própria Alcorão condena se suicidar, se matar. O fanático, ele não tem base escriturísticas. E há certas pessoas que você nem pode conversar na mensagem, certos pontos, que acha que você não crê na mensagem. Eu não sou fanático. Agora, ninguém crê mais do que eu. Podemos crer igual, mas mais não. Mas só com um diferencial. Eu não sou tendencioso a fanatismo e não gosto de estar perto dessa gente. Sempre estão condenando, sempre estão julgando, sempre estão aprontando. Engole camelo e coa mosquito, engole camelo. Agora, porque você não é fanático, você não é um cristão, não é um crente da mensagem? Onde que o irmão Branham foi fanático? Nós não estamos livres disso. Você sabe o que quer dizer a palavra fanático? Alguém que se julga inspirado por Deus. Acha que aquilo veio de Deus.
alguém que se julga inspirado por Deus. Pode você discordar, alguém discordar de mim, tem todo o direito. Mas eu já estou com os cabelos brancos. E desde o início da mensagem, quando ela veio nesse país, eu ajudei a colocar cada tijolo em cada ponto. E ninguém trabalhou mais do que eu. Irmãos, é preciso saber equilibrar as coisas. Todo extremo é um fanatismo. Mantenha o seu equilíbrio nas mensagens, na Bíblia, na tua fé, na tua vida vivida. Seja uma pessoa equilibrada, madura. E enquanto a igreja não alcançar uma maturidade, a gente nunca fica tranquilo. Eles disseram, agora, irmão Branham, onde ele conseguiu aquele corpo, eu disse, não o limite para a sua fé, irmão. Quer dizer, vai limitar a Deus. Deus desceu em um corpo ali. Onde ele conseguiu aquele corpo? Não limite a Deus. Quer dizer, não limite a tua fé concernente a Deus. Ó, que coisa! Do que é feito este corpo? Ó, um pouco de petróleo, potássio e alguma luz cósmica. E os átomos seguram tudo isto junto, isto é tudo. Uma vez isto não era nada, e isso agora. E é isso agora, e continuará como nada. E então retornará novamente em um estado glorificado. Vem, é simplesmente um processo como revelar uma foto. Eu disse, a única coisa que Deus fez, ele disse, sabe, me disseram que lá em Sodoma e Gomorra estava ficando muito cheio de pecado. Já é tempo de mostrar um exemplo do que nós iremos fazer no mundo no fim dos tempos. Então ele simplesmente disse, vem aqui Gabriel, vem aqui Miguel, e ele, o irmão Branham sopra, entre nesse corpo, isso é tudo. Ele simplesmente colocou alguma luz cósmica e tudo junto, e entrou naquele corpo e colocou e preparou para ele mesmo. E quando ele esteve aqui, ele sentiu fome como homem, e comeu como homem, e desapareceu no ar, na presença de Abraão, correto? E regressou a Deus novamente, certamente. Não é maravilhoso isso? Deus foi numa carne humana. Ele fez um corpo, se ele fez o corpo e as vestes. Claro. Entrou no corpo, Gabriel, Miguel, sei lá quem mais esteve ali, porque Gabriel e Miguel, vamos dizer, é uma aplicação. Vamos lá estar com Abraão, que é um tipo do que ele ia fazer no fim dos tempos, quando o mundo estaria nos dias como Sodoma e Gomorra. Deus viria revelar o segredo dos corações no ministério do Filho do Homem. Entende? Não limite a Deus. Cadê Melquisedeque? Nunca mais ouvimos falar daquele Melquisedeque que apareceu para Abraão depois da vitória de Abraão naquela guerra. Porque tudo isso se tornou Jesus Cristo. Jeová do Velho Testamento é Jesus, no Novo. Não é certo? Eu gosto disso. E agora, se esse é o tipo de Deus que estamos servindo, se esta é a onipotência que estamos servindo, então com o que nós devemos nos preocupar? Doenças, ou morte, ou sofrimento, ou corrupção, ou o que quer que seja. Algum desses dias, todos estes átomos velhos que unem este corpo serão quebrados e retornaremos ao pó. E a luz retornará, e todas as outras partes da terra retornarão ao seu lugar. Porém, na ressurreição, ele
entre e será isto. Sim, Senhor, não é maravilhoso? E é nesta promessa que este mesmo Deus aparece para nós nas reuniões, abençoando nossos corações, dando-nos sua palavra e nos mudando de pecadores para seus filhos santos, lavando-nos em seu sangue, nos cura quando estamos doentes, nos prediz coisas que hão de vir, mostra nossos pecados e iniquidades e é perfeita a cada vez. Nós não temos nada com o que nos preocupar. Temos? Nós estamos apenas no nosso caminho para casa. Então, por que nós não amaríamos e serviríamos e estimaríamos um que é assim, sabendo que não sabemos em qual minuto o nosso coração baterá pela última vez e estaremos acabados? Porém, dar um passo fora dessa vida é dar um passo em sua presença. E então ele sabe que não fomos feitos anjos, não sabemos como desfrutar como anjos, estamos longe da nossa pátria, porém algum dia, porque longe da pátria, nós fomos feitos do pó da terra, e Deus queria que fôssemos criaturas terrestres. Foi o pecado que nos fez morrer e sair desta terra. Foi o pecado que trouxe a velhice, a doença e assim por diante. Mas quando isto estiver terminado, suas criaturas e seus representantes de seu grande domínio será exatamente como eles eram no jardim do Éden, sem pecado, sem morte, sem dor, sem doença, sem mágoa, sem se preocupar. Não vai ser maravilhoso? E nós certamente estamos em nosso caminho para lá. Em um desses dias, eu quero armar a tenda que o Senhor irá me dar. Eu vou deixar aqui. Essa tenda já deu palácio, já virou muita coisa, né, antigamente. Então, nós vamos seguir com a leitura. E eu pensei que eu ia tão longe, mas vocês estão vendo, a gente comunicando, falando, há muitas coisas que você vai aproveitando, vai degustando melhor, vai aprendendo, vai vendo, e isso deve assentar no seu coração. Eu prefiro ler uma mensagem bem lida, conhecer ali, do que 10 e não lembrar de nada. Passar corrido por elas. Faça as coisas com calma. Amém? Vamos ficar de pé? Eu desejo a presença de todos os irmãos esta noite. Eu desejo falar sobre um assunto, se é que até lá eu me manter com esse assunto. E, por certo, não serei muito cortês. Mas é um remédio, e precisamos tomar esses remédios. Pai bendito, leva teus filhos em paz e abra o nosso entendimento para compreender a verdade do Senhor. E não queremos somente ter um entendimento intelectual, mas queremos, Pai, ter os nossos corações abertos para receber e a graça do Senhor para aplicar, ó Deus, em nossas vidas estas verdades. Dá-nos graça para isto. Abençoe o teu povo por onde quer que se encontrarem. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Então, vocês leiam esta mensagem e na próxima oportunidade nós vamos continuar, se o Senhor permitir. Bom dia.